Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 8. Prudência tomando decisões acertadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está na condição de nos visitar pela primeira vez hoje? Levante a sua mão, por favor. Amém. Seja bem-vindo. Há mais alguém nessa condição? Só esse senhor aqui? Por favor, fique com a mão levantada. A gente quer entregar uma lembrança da igreja para o senhor. Junto com essa lembrança tem um pequeno formulário que o senhor pode preencher se desejar, ok? E entregar no final para um dos diáconos ali no fundo, quando estiver indo. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Lucas 16, 8. Eu quero focar apenas uma parte do versículo, que é uma coisa que deve fazer a gente prestar atenção. Nós tomamos muitas decisões, não é verdade, irmãos? E quem ocupa alguma posição de liderança, seja na sua vida, no seu local de trabalho, quanto na igreja, toma mais decisões ainda. E, para sermos muito francos, nós tomamos decisões acertadas e nós tomamos decisões que não são erradas. E a nossa vida vai continuar sendo assim à medida que nós tivermos que lidar com as nossas decisões. Todavia, há um caminho para que nós tomemos decisões mais acertadas do que erradas. Amém, queridos? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã e elencar 3 áreas aqui em que nós precisamos ter essa virtude, que é a virtude que nos faz tomar decisões acertadas, que é a prudência. Quando falamos prudência, talvez venha na sua mente o quê? Cautela, cuidado, não é? Como é que é aquele ditado que fala do caldo de galinha? Como é que é? Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, alguma coisa assim que diz o ditado. Nós pensamos em prudência nesse aspecto, mas prudência não é só isso. Às vezes a prudência vai demandar de você coragem, uma tomada de decisão, de romper com algumas coisas, de dizer não, de ser rápido para fazer algumas coisas. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Então a gente pode definir prudência como a capacidade de tomar decisões fazendo uso da razão. E para nós que somos cristãos, da razão sob a iluminação do Espírito Santo, porque em se tratando de vida espiritual, nós sabemos que às vezes algumas decisões vão nos parecer não muito racionais. Todavia, nós entendemos pela palavra de Deus que são decisões que Deus demanda das nossas vidas. Amém, queridos? Então, em Lucas 16, 8, na segunda parte, Jesus vai dizer assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E nós precisamos nos levantar para sermos prudentes, principalmente com relação àquelas decisões que são decisões que influenciarão a nossa vida e a vida de outras pessoas. Quem aqui já tomou decisão na empolgação? Levanta a mão, deixa eu ver. De repente veio aquele negócio diante de você, você falou, é isso? Nem consultou o Senhor, nem quis saber das Escrituras e entrou por aquilo e depois quebrou a cara. Quem aqui já tomou decisões por emoção? Quem aqui já tomou decisão sem reflexão, sem pensar nas consequências? Quem aqui já tomou decisão porque o outro do lado tomou? O outro do lado tomou, então você tomou decisão igual a dele porque o outro tomou. Você foi um crente que a gente pode chamar de piolho, foi pela cabeça dos outros. Não é verdade? Andou pela cabeça dos outros, tomou decisões assim. E nas Escrituras nós encontramos, irmãos, subsídio, recursos, e no Espírito que em nós habita, há toda uma provisão de Deus para que a gente tome mais decisões acertadas. Vamos ver então alguém aqui que foi alguém imprudente, que tomou uma decisão errada que a gente encontra nas Escrituras. Esaú, abra por favor a sua Bíblia em Gênesis 25, por favor. Vamos para lá. Gênesis é fácil achar, né, irmãos? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25. Pronto? A partir do versículo 29.
de Gênesis 25. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aqui a gente tem um homem que está com algumas qualificações que a gente deve tomar muito cuidado quando nós temos que tomar decisões e nós estamos dessa forma. Em primeiro lugar, ele está exausto. Diga para o seu irmão: cuidado quando você vai tomar decisão e você está cansado. Fala para ele. Cuidado com isso. Também o texto diz que ele estava com muita fome. Ele vai dizer: eu estou morrendo de fome. Quem aqui já foi fazer compra com fome? Gastou mais do que deveria gastar. Foi ou não foi? Nossa, mas isso aqui vai ficar uma delícia. E foi pondo no carrinho. Porque estava com fome. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não tomarmos decisões baseadas nas nossas paixões. E a prudência é uma virtude que freia as nossas paixões e os sentimentos da nossa alma. Ela nos ajuda a observar a situação e fazer uma boa leitura da situação. Note, Esaú nesse texto, ele despreza o direito de primogenitura, que naquela época, irmãos, era uma coisa tão preciosa. O primogênito ficava com uma parte maior da herança. O primogênito tinha o privilégio de ser alguém que continuaria ali no patriarcado, dirigindo a família, dirigindo a descendência. E, no entanto, Esaú, por falta de prudência, despreza a primogenitura, porque estava com fome, porque estava exausto, não pensou. E aí uma outra característica da prudência é a virtude que nos dá previdência. E não é da previdência que o governo está discutindo. Previdência é ver em antecipação. A prudência nos ajuda a enxergar as consequências das decisões que nós vamos tomar. E Esaú aqui, no entanto, o que acontece? Ele abre mão de tudo por conta de um desejo, que era a fome, e por estar o quê? Cansado. Toma a decisão na empolgação. Um prato vermelho, me dá esse negócio que eu quero comer. A primogenitura, deixa de lado. E é interessante que isso foi tão sério aos olhos de Deus, que se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, abre lá em Hebreus 12, 16 e 17, por favor. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivessem buscado. Existem coisas que se nos apresentam como a melhor coisa do mundo, mas no final vão trazer um amargor na nossa boca, irmãos. Vão trazer um absinto para o nosso ventre e para o nosso estômago. Por quê? São ofertas que nos levam a tomar decisões imprudentemente. Eu resolvi olhar para o Evangelho segundo Mateus e pensar 3 ocasiões em que a Bíblia ensina para nós, nesse Evangelho, que nós precisamos ter prudência. Em primeiro lugar, nós precisamos ter prudência na construção da vida. Quem lembra da historinha dos 3 porquinhos lá no Sermão do Monte? Meu Deus, não tem historinha dos 3 porquinhos do Sermão do Monte. Teve gente que levantou a mão. Né? Lá no Sermão do Monte, meu Deus, vamos lá. Lá no Sermão do Monte, tem a história de 2 construtores. Você conhece a história? Jesus conta isso no final. Por que Jesus conta isso no final? Porque essa história que Jesus está contando no final, tem a ver com tudo que Jesus falou antes, nos capítulos 5, 6 e 7. Ele vai falar de 2 construtores que então empreenderam ali a construção de uma casa.
Um deles constrói a casa na areia. Aí vem o lobo, estou brincando, construir a casa na areia. O outro constrói a casa na rocha. E aí o que acontece? Vem aquilo que vem sobre a vida de todo ser humano, irmãos. Vento forte, chuva forte, enchente, acontece com a vida de todo ser humano. Todos nós lidamos com situações difíceis, no casamento, na criação dos filhos, na nossa vida profissional, isso é da vida, acontece com todo mundo. Quando vieram essas coisas, o que aconteceu? Aquele que havia construído a sua casa sobre areia, a casa ruiu. E aquele que havia construído a sua casa sobre a rocha, a casa permaneceu firme. E aí Jesus vai ensinar para nós, nessa parábola, que aquele que ouve a palavra é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Certo? Errado. Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, segue os ensinamentos, é aquele que está construindo a sua casa sobre a rocha. E aqui é um divisor, porque não basta ouvir. Tem que ouvir e colocar em prática. Porque há pessoas que ouvem bons sermões, domingo após domingo, mas não colocam esse sermão em prática. Não escutam de fato, não obedecem de fato. E se nós quisermos construir, irmãos, termos prudência na construção da nossa vida, nós precisamos ouvir a palavra e colocar em prática. Agora, observe como a virtude da prudência é vista na vida desse construtor prudente da parábola de Jesus, da história de Jesus. Ele é previdente. Ele constrói, dá-nos essa impressão no texto, que ele constrói já antevendo as tempestades da vida. E, irmãos, nós temos uma geração que só pensa em parede e material de acabamento, e não pensa em fundamento. É a geração das fotos, nada contra elas, mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? É a geração das fotos, é a geração das imagens, é a geração que você faz curso para se apresentar melhor diante das pessoas, para falar melhor diante das pessoas, mas é uma geração que não se preocupa com os seus fundamentos. E embora possam alcançar certo sucesso em alguma medida, nas outras medidas, nas coisas mais importantes da vida, a sua vida está afundando. Eu falei com os homens no último Papo de Homem Nosso, em que nós falávamos a respeito de trabalho. Um grande empresário do nosso país, que apresenta até programas de televisão, esses programas que tem, que a pessoa começa e sai. Uma vez ele dando uma entrevista, ele disse assim, olha, eu construí a minha carreira e eu paguei caro pela minha carreira, porque eu perdi tantos casamentos por causa da minha carreira, para edificar essa carreira que eu tenho para ser um grande empresário. Aos olhos das Escrituras, esse homem não é um sábio. Ele pode ser sábio diante dos olhos do mundo. Porque ele não estava construindo a sua vida prudentemente. Amém, queridos? E nós precisamos construir a nossa vida prudentemente, para que quando nós partirmos daqui, os nossos filhos de fato sintam falta de quem nós somos e trazem encarnados na vida deles todos os ensinamentos que nós lhes demos pelo nosso exemplo de vida, ao priorizar o fundamento. Amém? Olha para o seu irmão e fala, foca no que não aparece, meu irmão. Foca no que não aparece. É ali, no fundamento, que a gente tem que colocar o nosso esforço e a nossa vida. Porque o que não aparece é mais importante do que o que aparece, irmãos. É uma coisa óbvia, as chuvas vieram e você sabe, a casa caiu porque o fundamento não havia sido construído pela rocha. Então, cuidemos da aparência, já que o nosso tempo é um tempo em que a estética está em alta conta. Mas também nos preocupemos com a ética, com as coisas que não aparecem, com as coisas que estão dentro do nosso coração. Amém, queridos? Olha só, fundamento para a construção da vida. Quem aqui faz exercício físico? Levanta a mão. Que bom que você cuida. Vixe, não está tão bom assim não, gente. Levanta a mão quem faz exercício físico, caminhado, alguma coisa. Eu tenho o hábito de fazer. Isso é muito bom. Todavia, grande parte das pessoas estão esculpindo o seu corpo, estão esquecendo do seu coração. Minha irmã, quanto tempo você passa na frente do espelho antes de sair de casa? Pega lá a massa corrida.
Irmãos, porque em alguns casos você há de convir comigo. Você vê a pessoa com a base, é uma coisa. A hora que você vê a pessoa sem base, você, meu Deus, nem parece a mesma pessoa. Não é assim? E etc. Não tem problema, usa a base, mas a pergunta é, o tempo que você passa cultivando o homem interior do seu coração é equivalente ao tempo que você passa na frente do espelho? São perguntas que nós temos que responder. E Pedro fala a respeito disso. Que o adorno da mulher seja o quê? Um trajo incorruptível no interior, no seu coração. Faça as duas coisas, amém? É bom. Para a sua vida, para o seu casamento, é bom. Mas foque também o seu interior. Amém? Porque é do coração que procedem o quê? As saídas da vida. E tem coisa, irmão, que não são as adversidades da vida ou as circunstâncias da vida, na grande maioria das coisas, né? Que estão levando você a ter derrotas na sua vida no dia a dia. É o fato de você não atentar para o seu coração. Porque se do coração procedem as saídas da vida, aquilo que eu encontro no meu dia a dia tem a ver com o que está dentro de mim. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então eu preciso ter prudência na construção da vida. Diga, prudência na construção da vida. Segundo, prudência no cumprimento da missão. Aqui linkando com a mensagem do domingo passado. Abre a tua Bíblia em Mateus 10:16 de novo, por favor. Pronto? Jesus vai dizer, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente encontra de novo prudência aqui nesse texto. E aqui se fala de prudência no cumprimento da missão da igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo, queridos, eu estou enviando vocês. Mas eu estou enviando vocês, e nesse envio, vocês são como ovelhas que estão caindo no meio de uma alcateia. E o que é que lobo faz com ovelha? Come. Lobo come ovelha. Jesus está dizendo, olha, você que está envolvido com a missão, entenda, você vai encontrar forças que vão querer devorar você, que vão querer inutilizar o seu testemunho, que vão querer complicar a sua vida no exercício da missão. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas são contra seres espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um pouco antes, ele vai dizer para o povo, revistam-se da armadura de Deus. E ele vai falar sobre as ciladas preparadas pelo maligno. O diabo arma ciladas. E a cilada não vem com cara de cilada. A cilada não se apresenta para você dizendo, oi, eu sou uma cilada. Se é cilada, é porque tem o caráter de ser mascarado. Tenta envolver a tua vida, e por isso eu preciso de discernimento, prudência nas tomadas das decisões. Quando eu estou enfrentando momentos de batalha espiritual, eu preciso de prudência para saber como levantar defesa e como atacar as forças que têm vindo contra mim. A gente vê isso no ministério de Jesus, já a gente fala a respeito disso, e a gente vê isso no ministério de Neemias. Neemias era um homem a quem Deus deu uma missão. A missão era reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a oposição se levanta, quais são as medidas prudentes que Neemias toma? Abre lá, por favor, em Neemias capítulo 4, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler 3 versículos. Me lembro do pastor Elias, pastor da primeira igreja batista de Jales, um dia pregando e ensinando, dizendo que ele estava numa festa. E de repente chegou alguém para tirar foto, e o que é que tinha diante dele? Um copo de cerveja. Não porque ele tomava cerveja, mas porque quem estava junto com ele na mesa colocou o copo ali, e sabe aquela coisa, parece que tem hora que o copo parece que vai mais para cá do que para lá e tudo mais. Aí, na hora de tirar a foto, ele olhou e o que ele fez? Falou, espera um pouquinho, pegou o copo de cerveja, colocou na frente do cara e disse, agora pode tirar a foto. Nós estamos em uma missão e nós precisamos ser prudentes. Amém, queridos? Coisinhas. Já imaginou no outro dia? Ele tem uma igreja grande lá em Jales. No outro dia todo mundo comentando, você viu o pastor lá? Ó. É ou não é assim que acontece? É assim, irmãos. É desse jeito. Agora vamos lá, Neemias, em um tempo... E se você já leu o livro... Quem aqui já leu o livro de Neemias? Levanta a mão, por favor.
Ok, se você lê o livro de Neemias, você sabe, por exemplo, os adversários convidam ele para uma conversa dentro do templo. Aí Neemias pensa, puxa, eu sou eunuco, eu não posso entrar dentro do templo. Então ele se esquiva da conversa, ele não vai para a conversa. Por quê? Porque estava andando com prudência. E nós precisamos de prudência. Vamos lá, Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias 4:9, versículo 17, do capítulo 4. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Prudência, eu estou edificando algo aqui significativo em nome do Senhor, mas eu estou com a arma aqui. Como é que os caras dormiam, irmãos? Vamos lá, versículo 23 do capítulo 4. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita, porque era tempo de batalha. Havia uma prudência no comportamento de Neemias. E o que dizer daquele que tinha sobre si o espírito de prudência? Que havia sido ungido pelo Espírito Santo, o próprio Deus feito carne que era Jesus. Olha só, lembra naquele episódio do imposto do templo? Chega um dos discípulos e diz, Senhor, perguntaram se a gente paga o imposto do templo. E aí Jesus disse o seguinte, olha, a gente poderia ficar sem pagar o imposto do templo. Porque de quem os homens da terra cobram imposto? De quem os reis da terra cobram imposto? Dos cidadãos ou dos filhos? Como filho de Deus, eu poderia ficar sem pagar o imposto do templo. Todavia, para que os homens não se escandalizem, vai pescar, Pedro. Joga o anzol no mar. Quando você pescar um peixe, vai vir um peixe com uma moeda na boca. Pega a moeda, vai lá e paga o imposto para fechar a boca das pessoas. Porque na missão, no cumprimento da missão, nós precisamos ter o quê? Prudência. E aí Pedro foi lá, jogou o anzol, pescou uma tilápia do mar da Galileia. A tilápia tinha a moeda na boca, por quê? Porque há espécies de peixes, eu já expliquei isso aqui, mas sempre tem alguém que nunca ouviu. Quem nunca ouviu sobre a tilápia do mar? Ah lá, estou falando. Vamos lá. Há uma espécie de peixe que, a hora que os peixes estão ficando grandes, quando a fêmea tem os peixes pequenininhos, é comum que eles entram dentro da boca da fêmea. E à medida que os peixes vão crescendo, ela tem que tomar uma providência para parar de entrar na boca dela, os peixinhos. Não é? Então ela costuma, às vezes, pegar uma pedra ou alguma coisa, algum objeto e colocar na entrada, na boca dela, para que os peixinhos não entrem. E nesse caso, né, o peixe foi lá e viu cair uma moeda no mar da Galileia. Não sei se alguém foi fazer um desejo no mar da Galileia, jogou, mas foi lá, pegou aquela moeda, colocou na boca e os peixinhos não podiam entrar mais. Foi o peixe que Pedro pescou, foi lá e pagou o imposto. Quer ver um outro caso? Chegam para Jesus e dizem assim, essa mulher foi apanhada em adultério, a lei manda apedrejar. O que você diz para nós? Cilada. Como é que eu vou mandar apedrejar alguém se eu estou sob a autoridade do Império Romano? E se eu mando se eu digo que não é para apedrejar, vão dizer que eu não estou cumprindo a lei de Moisés? Aí Jesus, na sua prudência, abaixa a cabeça no chão, começa a escrever na areia, levanta a cabeça assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aquele povo estava cheio de pecado, irmão. E os mais velhos, com mais consciência, começam a sair primeiro e vão embora. Quando chegaram e apresentaram a moeda para Jesus e disseram, escuta, né? Apresentaram a moeda, não, perguntaram para Jesus, escuta, a gente deve pagar imposto ou não deve pagar imposto? Cilada. Se Jesus fala, não paga imposto, ah lá, inimigo de Roma. Se Jesus fala, paga o imposto, ah lá, amigo de Roma. Porque os judeus tinham bronca de Roma, do domínio de Roma. Jesus faz a pergunta de quem é a esfinge, a figura que está na moeda. Aí eles disseram, de César. Pois é, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Prudência no cumprimento da missão. Amém, queridos? Então diga assim, nós temos que ter prudência para construir a vida. Fala para o seu irmão. Nós temos que ter prudência no cumprimento da missão. E nós temos que ter prudência na espera do noivo.
Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25, por favor. Quem aqui está esperando Jesus? Levanta a mão. Oh! Ou será que você está orando? Jesus, não volta não antes de eu casar? Mateus 25. Sabe, irmãos, e aqui é uma coisa muito interessante. Eu tenho essa impressão. Quem tiver a mesma impressão, depois eu vou perguntar, levanta a mão. Eu acho que a vida está tão boa aqui, que tem crente que não quer que Jesus volta, não. Gente que está povoando as igrejas que não quer, não. Deixa para depois, Senhor. Deixa para... Está bom aqui. Primeiro isso, aquilo outro, pensando nas alegrias terrenas e pouco nas alegrias celestiais. Alguém tem mais essa impressão do que eu? Deixa eu ver. Poxa, que bom, eu não estou sozinho, não. Tem alguns mais aqui que têm impressão. Talvez alguns... Mas, pastor, o senhor está falando de crente? Crente ou de crente? Vamos lá, Mateus 25, de 1 a 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tem 10 pessoas aqui nessa história que Jesus contou. Quem era noiva? Quem era noiva? As 10. Se todas eram nascidas de novo ou não, não sei. Mas Jesus disse que haviam 10 noivas. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Nécias. Todas elas estavam o quê? Esperando quem? Estavam lá, aguardando o noivo. Quem dormiu na parábola? Todas. Leia direito o texto. Todas elas dormiram. De repente, à meia-noite, no tempo da volta de Jesus, a gente pode até pensar e falar a respeito de um mover do Espírito que antecederá a vinda de Jesus Cristo. Ouviu-se um grito: eis o noivo! E aí elas se despertam, no texto, elas se levantam, e umas têm azeite, outras não têm azeite. E o noivo vem, as que têm azeite vão embora, as que não têm azeite ficam. E aqui, irmãos, esse texto mostra para mim que eu não posso negligenciar a minha vida espiritual na preparação para o encontro com o noivo. Amém? Não é isso que o texto diz? Porque as virgens que não estavam preparadas para a volta de Jesus ficaram. Aquelas que se prepararam adequadamente foram com o Senhor, entraram juntamente com o noivo. É isso que o texto ensina para nós aqui. E a pergunta que fica é a seguinte: tenho eu me preparado para um encontro do Senhor Jesus? Tenho eu pensado naquilo que é a esperança da igreja? Tenho eu me enchido com o Espírito Santo? Porque é ponto pacífico que azeite fala a respeito da unção do Espírito Santo, da pessoa, do poder do Espírito Santo, é um dos símbolos. Tenho eu santificado a minha vida? Abra, por favor, a tua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, versículo 3. 1 João 3,3. Não é o Evangelho de João, tá, irmãos? É a primeira carta, lá no final. Diz assim o texto: e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. João está falando da esperança de se tornar como Jesus é na sua vinda. Quando ele vier para arrebatar ou para buscar a sua igreja. Amém, queridos? É isso que o texto ensina para nós. Não estará na presença do Senhor aqueles cujas vestes não são vestes brancas, não são vestes limpas. As características da noiva que Jesus vem buscar é uma noiva prudente que se prepara para o encontro com o noivo. Irmãos, o que você diria de uma noiva que está chegando o dia do seu casamento e se olha para o cabelo dela está desse tamanho? Você olha para as unhas dela e você percebe que ela não está se cuidando? E aí você pergunta: qual é o vestido que você vai usar no dia do encontro com o noivo, no dia do casamento? Ela vai lá, abre o guarda-roupa e mostra um vestido para você que vai dar vontade do noivo sair correndo.
O que você diria de uma noiva dessa? Que essa noiva não ama o seu noivo. Porque qual é a expectativa para o dia do casamento? Pensa-se na roupa de baixo que vai usar, pensa-se no vestido que vai usar. Pensa lá o dia da noiva, não é verdade? Tem umas irmãs que vai lá, deita no leite, né? Já viu? Fica lá que tem o dia da noiva, com pétala de rosa e tudo. Agora tem o dia do noivo também. Os caras vão lá, o Paulo faz uma massagem na cara deles, dá uns tapas para a barba crescer melhor. Não é verdade? O dia do noivo. Prepara-se para o casamento a noiva. É ou não é assim? Agora, a pergunta que fica é prudente uma noiva que não aguarda a vinda do noivo, estando vestida adequadamente, com vestes limpas? É prudente uma noiva que não se enche do Espírito Santo, uma noiva que não deseja a presença do noivo? Não, essa noiva não é prudente, essa noiva é nécia, irmãos. E nós precisamos ter prudência para guardar o noivo. Nós precisamos estar crescendo em santificação. Nós precisamos estar crescendo no encher-se do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque a noiva que ele vem buscar é uma noiva sem mácula nem ruga, para usar a expressão de Efésios capítulo 5, uma noiva gloriosa que ele está preparando, que está ouvindo a voz dele, que está tirando as coisas do velho homem, que está recebendo o embelezamento, que é o processo de santificação pela presença do Espírito Santo dentro dela, ao responder às direções que o Espírito Santo dá dentro do seu coração. Então, ao olhar para o Evangelho de Mateus, eu percebo que eu devo ter prudência nessas 3 áreas. Eu devo ter prudência na construção da vida, eu devo ter prudência no cumprimento da missão, e eu devo ter prudência na espera do noivo. Amém, queridos? Sermos pessoas prudentes, isso é o que Deus deseja de nós. Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Quem aqui tem que tomar uma decisão séria essa semana, nos próximos dias? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, você precisa de prudência. Você tem que analisar. Me lembro de uma outra ilustração aqui que eu já falei para os homens no Papo de Homem. Já falei para a igreja, mas falei há muito tempo. De um homem de Deus muito conhecido, Zig Ziglar. Zig Ziglar escrevia muito a respeito de alta performance, sobre carreira profissional, mas era um crente em Jesus Cristo. Ele conta que no início da vida ele se muda para uma cidade, a sua filha era pequena. De repente ele percebeu que a menina pequena estava falando igual os homens daquela cidade, falando palavras que não deveriam falar. O que Zig Ziglar fez? Na prudência, ele abandona alguma coisa que havia sido aberta para ele ali e volta para a cidade onde ele estava, porque lá ele sabia que a criação que ia dar para os filhos seria uma criação melhor. Prudência. E olha aqui para mim, quem é pai, quem é casado, não tem o direito de pensar só em si mesmo. Quem é homem aqui casado e que tem filhos, você não tem direito de pensar só em você. Sobre você pesa uma responsabilidade. Cada passo que você dá influencia a vida daqueles que estão junto com você. Isso é uma responsabilidade, irmãos. Imensa, enorme. E nós precisamos ser prudentes nas tomadas de decisão. Vamos orar? Antes de orar, olha aí para quem está do seu lado, pode ser esposa, pode ser namorado, não sei, só não vamos pôr fundinho musical, agora não é hora para isso, tá bom? Eu vou falar de novo, porque vai que, né? Olha aqui para mim, conversa com quem está do seu lado sobre o que eu levo dessa mensagem nessa manhã. Fala aí, rapidinho. Vamos orar? Você que tem decisões a tomar, você que constantemente tem que lidar com elas no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, no seu local de trabalho. Vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria, porque nós podemos crescer em sabedoria. A Bíblia nos convida a isso, amém? Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Somos agradecidos pelas orientações que a Tua Palavra nos dá, Senhor, para a construção da vida, para o cumprimento da missão e também para sermos prudentes ao esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Ti, para que a Tua graça seja derramada sobre a vida do Teu povo, Senhor.
Deus, que o Senhor ajude o teu povo a tomar decisões que sejam decisões prudentes. Pai, que nós não sejamos pessoas que tomam decisões nas emoções, que nós não sejamos pessoas que tomam decisões apenas no vislumbrar de uma possibilidade maior de lucro, de ganho e de influência, mas que nós tomemos decisões tendo a previdência como algo que nos guia, que nós possamos avaliar as consequências das nossas decisões, qual o impacto delas sobre a nossa família, sobre as nossas gerações vindouras, que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria e a força para dizer não para aquilo que não vem do Senhor. Ilumina o nosso entendimento, dá-nos a direção pela Tua Palavra, dá-nos a direção pelo ministério do Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade segundo as Escrituras. Abençoa Teu povo, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor com prudência e sabedoria nesse momento, que as nossas decisões sejam decisões mais acertadas, Senhor, para que nós possamos chegar no final da nossa vida, olharmos para trás e nos regozijarmos nas direções que o Senhor nos deu. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.